Um outro conceito que nós vamos ver agora é o conceito de funções e procedimentos. Nós já estamos utilizando a questão de funções e procedimentos desde o começo, mas eu ainda não tinha definido para vocês o que é funções e procedimentos. Funções e procedimentos nada mais é do que os códigos utilizados. Você gera uma função separada do código e você, dentro do código principal, você executa essa função. Tá? No exemplo aqui, um exemplo de um algoritmo em linguagem natural, onde eu tenho uma função e para que eu não fique repetindo essa função todas as vezes no código, eu crio um procedimento. Tá? E toda vez que eu quero utilizar esse procedimento, eu chamo o nome da função. A diferença entre função e procedimento é que procedimentos não retornam valor algum, não retorna nenhum valor. Já as funções, elas retornam um valor. Nós vamos entender muito claro, vou fazer um exemplo aqui do cálculo de fatorial. Tá? Então, lembrando lá da matemática, o cálculo de fatorial é o produto dos números naturais, começando em n e decrescendo até 1. Denominamos de fator de n e representamos por n exclamação. Então, eu quero fazer um algoritmo, tá? Um programa, que vai me calcular o fatorial de 1, 2, 3, 4 e 5. Eu já tenho os valores aqui. Eu tenho que o fatorial de 1 é 1, não vou fazer do zero, tá? O fatorial de 1 é 1, o fatorial de 2 é 2, o fatorial de 3 é 6, o de 4, 24 e o de 5, 120. Então, só relembrando, para calcular o fatorial, o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu já fiz o código para ficar mais rápido e mais didático essa explicação. E aqui, no simulador, o que eu fiz? Eu criei um algoritmo de fatorial que faz o seguinte. Eu quero calcular os 5 números que eu coloquei no exemplo ali. Eu quero o fatorial de 1, o fatorial de 2, o fatorial de 3, de 4 e de 5. O que eu fiz aqui? Em vez de eu colocar o cálculo, né, embaixo do fatorial, eu criei uma função. Tá? E por que ela é função? Uma, porque eu estou passando tanto o procedimento quanto a função, você pode passar valores para ela. Neste caso, eu estou passando um valor que é o valor de qual fatorial eu quero. Tá? E observando a estrutura de uma função, ela é criada, tá? Só para fator de compreensão, o serial, tá? Ele é uma função, tá? Na verdade, ele é uma classe, mas dá um exemplo do delay que é mais fácil. O delay, ele é uma função também. Então existe um código, tá? Que é executado quando eu uso a função delay e passo o valor 1000. Então ele vai para uma função que vai fazer com que o microcontrolador espere 1 segundo. Várias funções, como a gente viu anteriormente, já são padrão da linguagem Arduino, mas a gente pode criar as nossas funções também. Então aqui eu criei a função fatorial. Então, para criar uma função, eu também tenho que falar que tipo que é essa função. Voltando mais um pouco, vocês veem que a gente tem duas funções iniciais padrão do Arduino, né? Que é o void setup e o void loop. O void setup e o void loop são duas funções também. Porém, o tipo void, ela não retorna nada. Então, eles acabam sendo dois procedimentos. Ok? Mas eu quero criar uma função. E essa função, ela vai ser uma função que vai retornar um valor inteiro. Então, por isso, int. Detalhe, todas as funções que você for criar, você tem que criar lá no final do código, depois do código do código loop. Tá?
Existe uma técnica quando você programa em C, que é o protótipo da função. Que é o quê? É você pegar esse pedaço da função e colocar lá em cima do código. Você está declarando a função. O Arduino, por baixo, no seu compilador, tá? Ele já faz isso. Ele já faz essa prototipagem da função lá em cima. Então a gente não precisa. Ok? Então a gente só precisa fazer com que essa função seja lá embaixo. Colocando o nome da função, tá? Eu criei uma função que vai retornar int de nome calcula fatorial e vai receber um valor inteiro. E esse valor inteiro ele vai ser copiado, e aí a gente chama de sendo enviado um valor por referência, né? Desculpa, enviado um valor, tá? Para a função e jogado esse valor dentro dessa variável que eu criei, vi fatorial, né? Existe dois métodos, né, de envio de valor para as funções, e esses valores eles podem ser passados por referência, tá? Ou por valor, né? No nosso caso, a gente não vai usar por referência, porque referência precisa fazer o estudo, tá, de ponteiros. E nós não vamos entrar aqui no caso de estudo de ponteiros. Mas as nossas estruturas elas vão ser todas copiadas. O valor que eu quero passar para a minha função, neste caso eu quero passar o 3, ela vai ser copiada, tá, para vi fatorial, e aí eu vou usar o vi fatorial dentro da função. Ela vai ficar no meu escopo local. Então o que essa minha função faz? Eu inicializo a minha variável vi resultado com 1, porque eu não quero fazer com 0, até porque ele vai zerar se eu multiplicar o 0. E eu fiz um for, né, como a gente já viu, percorrendo o valor recebido de vi fatorial. Então, eu inicializo o i com 1, e o i ele vai de 1 até o valor que eu quero fazer o meu fatorial e incrementar esse meu i. O que eu fiz abaixo do meu for é o incremento, ou é a minha inserção do valor, tá? Toda vez que o for percorrido. Então, fazendo análise aqui, a primeira vez que o for utilizado, ele vai ser 1. Então, vi resultado vai ser 1 vezes i. Na primeira iteração vai ser 1. Então, 1 vezes 1, 1. No segundo passo, i já vai ter o valor de 2, porque ele incrementou aqui. Então, vi resultado é 1, tá? Vezes i, que é 2. 2 vezes 1, 2. Vamos fazer agora com o 3. Quando ele passar pelo 3, o vi resultado já vai estar sendo 2. Então, vai ser 2 vezes 3, tá? Que vai o valor 6. Quando o meu for terminar, que vai ser quando o meu vi fatorial for alcançado, ele vai sair do meu for, né, da minha estrutura de controle, e vai retornar o resultado. Tá vendo aqui a palavrinha return? Return vi resultado. Então ele vai voltar lá para o código, tá? Como eu estou jogando o valor direto para serial, eu não estou querendo guardar essa informação em variável nenhuma. Eu só quero pegar o resultado que retornou e jogar para serial. Vamos executar e ver como que isso está funcionando. Eu vou dar um compilar, ver se está tudo certo. E vou abrir o meu serial monitor. Tá lá. Como eu estou dentro da função loop, eu fiz com que ele ficasse rodando o tempo inteiro, dando um delay de 1 segundo. Então, ó, tá vendo a barrinha aqui? Ó, a barrinha está correndo e ele está fazendo fatorial. Fatorial de 1, olha lá. Fatorial de 1 é igual a 1. Fatorial de 2 igual a 2. Fatorial de 3 igual a 6. Fatorial de 4 igual a 24. E o fatorial de 5 igual a 120. Aqui eu vou dar uma dica legal, que é o seguinte.
vocês viram que eu tive que copiar várias vezes o serial print, tá? Para fazer o fatorial. Imagine que eu não queira, que eu queira agora fazer o fatorial de até o número 10. Eu vou ter que copiar isso aqui e ir compilando, e copiando. Imagina assim, serial, eu vou copiar. Agora eu vou fazer embaixo aqui o 6, vou trocar aqui por 6. Vou trocar aqui por 6. Vou compilar de novo e vamos ver. Beleza, ele está fazendo. Mas se eu quiser aumentar isso para 100, já vai ficar inviável. Então, eu posso usar a técnica de estrutura de controle para que eu possa fazer isso de forma automática. Essa é a maravilha do algoritmo. Não existe o algoritmo certo, existe aquele algoritmo que realmente resolve o problema. Então, em vez de eu fazer assim, eu fiz um for, tá? Deixa eu pegar meu for que estava comentado aqui. Que vai fazer o seguinte, deixa eu pegar o delay e colocar ele aqui embaixo. Tá? Depois do for. O que eu fiz? Eu criei um for que vai fazer a mesma coisa que isso aqui está fazendo. Só que para me aumentar a quantidade de valores, eu não preciso ficar copiando e colando. É só eu mudar o valor do meu incremento do for. Vamos rodar isso aqui e ver se ele está gerando o mesmo resultado? Vamos lá. Vou compilar. Tá lá. O meu for, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está pegando, escrevendo fatorial de, o valor i, que é o 1 aqui, 2, 3 e 4. Eu estou escrevendo de novo serial.print só para formatar, dar um 2 pontos, um espaço. E depois eu estou fazendo a mesma coisa. Jogando o resultado da minha função calcula fatorial direto para serial. Aí, se eu quiser fazer agora com 100, basta só eu mudar o valor do meu incremento. Vamos compilar. Tá lá. E por que o meu valor aqui, ó, uma coisa muito legal, deixa eu parar aqui. A partir de que momento que ele parou? A partir do 17, né, ele parou de calcular o fatorial. Por quê? Porque a minha variável, tá, que eu estou trabalhando com o cálculo do fatorial é o tipo int. E o tipo int, ele só vai de menos 32.768 até mais 32.768. Então, o fatorial de 18 para frente, ele vai ter um valor maior do que isso. Aí o compilador não consegue processar. Então, teríamos que usar uma variável que tivesse um valor muito maior do que os 32.768. Beleza? Esses são os dois últimos procedimentos que ficaram faltando. Vou colocar alguns exemplos, tá? Para que vocês possam praticar. E a arte da programação, ela só é dominada quando você pratica. Quando você pratica muito. Quanto mais você praticar, mais você vai ter o domínio dessa ferramenta de encontrar soluções para resolver os problemas. Tá? Muitas vezes, já falei isso várias vezes no curso, as pessoas que começam a iniciar o desenvolvimento de sistemas embarcados, principalmente através do Arduino, não dá importância a esses casos. Por quê? Porque ela pega o código todo pronto, copia, cola, mas depois que ela precisa fazer alguma alteração, ou quando ela precisa realmente resolver um problema específico, que é para ela desenvolver um produto, para que ela possa vender, ela não vai conseguir. Não vai conseguir porque ela não tem toda essa base que você está tendo agora. Então, exercite, tá? Se você não tiver com o Arduino, usa o simulador. Nós vamos ter a nossa parte de situações de aprendizado, que vai ter várias situações onde a gente vai poder aplicar tudo que a gente aprendeu, tá? Dessa arte da programação para as nossas situações de aprendizagem. Um abraço, te espero até a próxima aula. Tchau, tchau.